Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Certo. Obrigado, presbítero Petrone, pela condução do culto até agora. Bem, como os irmãos bem sabem, nós estamos na nossa caminhada no Evangelho de Mateus e hoje chegamos à nossa sexta mensagem e vamos dar sequência ao capítulo número 3, para onde eu já peço que você deixe a sua Bíblia aí aberta. Mateus capítulo 3, a partir do versículo número 13. Nosso tema, meus irmãos, a mensagem de Mateus, que vai nos acompanhar durante todos os próximos meses, é este que está projetado ali. Eu quero convidar-nos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Estava trocado, é? Então, vamos lá acertar o nosso slide. 1, 2, 3 e alakazam. Não é esse não. É? Não, o anterior. Não está lá? Eu trosquei os dois, foi? Acontece nas melhores famílias. Mas esse é o nosso tema. Daqui até, sabe lá quando a gente vai chegar? A gente consegue decorar melhor. Mas eu vou repetir para os irmãos para ficar calmo. O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Gente, a cruz e o túmulo vazios comprovam que Jesus, sim, completou a obra da redenção plenamente. É o que nós vamos encontrar no final deste e de todos os evangelhos. Mas em Mateus, particularmente, ele se ocupa a deixar claro para o seu povo, o povo judeu, o povo de todos os apóstolos, inclusive o povo do próprio Messias, que alguma coisa não aconteceu. Como nós bem vimos, tanto no Antigo Testamento, particularmente no profeta Isaías, o Messias viria acompanhado do estabelecimento do reino. Deus falhou? Não. Mas por causa da reação, melhor dizendo, da rejeição do povo escolhido Israel, a promessa física do reino foi retardada, foi colocada para um tempo futuro. Tempo este que está ainda no futuro dos nossos próprios dias. Mas o reino da salvação, da redenção dado pelo Messias está entre nós, está em nós. Então quero convidar, irmãos, a nós deixarmos a nossa Bíblia aberta. Nós vamos ver hoje, na continuação da apresentação do Messias, essa é a primeira parte, como está registrado por Mateus, como que o arauto, o anunciador do Messias, está agora sendo conectado oficialmente, pessoalmente, a Jesus. Semana passada ele apenas anunciou o que viria. Agora eles vão se encontrar. E o Messias busca exatamente a este arauto, a João Batista, da mesma forma que as multidões estavam fazendo, para ser por ele batizado no Rio Jordão. Então, agora sim, neste evento tão importante da vida de Jesus, nós temos agora a nossa grande ideia que vamos explorar no dia de hoje. O Messias proclamado é pelo seu exemplo, pelo Pai aprovado. O Messias proclamado é pelo seu exemplo, pelo Pai aprovado. Vamos então, meus irmãos, ler esses versículos, apenas 5, de Mateus capítulo 3, 13 a 17, ok? Dá uma olhada se alguém precisa ler consigo e vamos ler este texto. Versículo 13. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Fazer uma pequena recapitulação, irmãos, no nosso primeiro capítulo de Mateus, ele mostrou Jesus como o Messias esperado e o legítimo rei, através do seu nascimento por meio da linhagem de Davi, tanto também pela sua concepção sobrenatural. No segundo capítulo de Mateus, ele mostra através das circunstâncias ao redor da chegada de Jesus, os magos que vieram do Oriente, a estrela, a reação de Herodes, como que aquele era um evento extremamente raro e especial na história do povo de Israel. No terceiro capítulo, semana passada, tivemos a introdução de João Batista
anunciando o batismo, e eis aqui a ênfase, pelo arrependimento, como condição indispensável para se receber o reino, para se chegar até ele e, pela lógica, chegar-se ao Messias. Isto surpreendeu as multidões. Eles esperavam o reino, mas não esperavam uma mensagem que confrontasse aquela geração como havia confrontado a geração dos seus antepassados. De certa forma, eles achavam-se melhores que as gerações anteriores, mas o Messias vem anunciando que eles também precisavam de arrependimento. No nosso texto de hoje, Mateus irá retornar Jesus à cena. Ele encontra o seu primo e arauto, João Batista, e vai passar pela mesma prática que era esperada dos seus súditos, aqueles que haviam chegado ali até o Rio Jordão. Assim, o Messias proclamado é pelo seu exemplo, pelo Pai aprovado. Hoje, a semelhança da semana passada, nós vamos transcorrer pelo texto, irmãos, e no final eu quero dar a vocês os nossos pontos, as nossas divisões e as devidas aplicações. Então, vamos lá. Depois, irmãos, do que é registrado por Lucas, quando Jesus foi ao templo e deixou os mestres sem palavras diante da sabedoria daquele adolescente, as Escrituras nada mais registram sobre a vida do Messias. Ou seja, nós temos 8 dias, 12 anos e nós pulamos já para Jesus adulto. É claro, literaturas extrabíblicas, literaturas apócrifas, literaturas que não são uma fonte confiável, falam sim de como Jesus, por exemplo, quando era menino, ressuscitava passarinhos e fazia outros feitos nos seus anos de formação, certo? Bem, nada disso tem sustentação histórica, provavelmente apenas da imaginação à la The Chosen. As pessoas simplesmente inventavam isso também no passado. São apenas frutos de uma mente imaginativa de alguns e sem relevância quanto à missão e à identidade de Jesus, o Salvador. Por que, irmãos, nós sabemos disso? Preste atenção, uma coisa importante sobre o que está neste livro e o porquê nós não temos uma biografia completa sobre os detalhes da vida de Jesus. Então, Jesus acordou tal hora ou coisa parecida. Porque tudo o que nós precisamos saber sobre Deus e sobre o Messias, o Senhor Deus preservou por meio dos apóstolos e nós temos, neste caso, no Novo Testamento. Nunca se esqueça disso. A Bíblia não tem uma letra a mais, nem uma letra a menos do que nós precisamos. Nós podemos até dizer, poxa, o Senhor poderia ter falado mais sobre tal assunto, mas não falou, porque Ele nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade, emprestando as palavras do apóstolo Pedro, ok? Assim, depois de anos de silêncio em Nazaré, vivendo uma vida comum e aprendendo, como era o costume da época, o ofício de carpinteiro do seu pai terreno, Jesus aparece pela primeira vez depois de ser proclamado por JB, ali às margens do Rio Jordão. O verso 13, iniciando, nos diz que ele veio da Galileia, onde estava Nazaré, exclusivamente para ser batizado por João. Agora, irmãos, é óbvio que na maioria das mentes que sabem que é Jesus, ou quem é Jesus, vem a mesma pergunta, a mesma surpresa que o próprio João Batista expressa no verso 14. Mateus até registra que ele tentou impedir a Jesus, porque se era um batismo para o arrependimento, o que o Messias fazia ali? Realmente, que sentido tem o Filho perfeito de Deus, o único homem que já existiu, que nunca tenha pecado, até aquele momento e depois dele também, participar de algo chamado batismo para o arrependimento? Se pensássemos, meus irmãos, em alguém, por exemplo, retornando ao chuveiro, depois de ter tomado um banho de meia hora com buchas e escovas e o melhor sabonete antibacteriano que possa existir, e depois voltasse para tomar outro banho, isso ainda não chegaria perto do que nós temos aqui. É interessante e justificável a reação de João Batista. Eu faria o mesmo. O senhor não precisa. O senhor veio, por favor, assuma e me batize, na verdade. Como no meu exemplo, esse banhista compulsivo, ele ainda pode ter impurezas, ter germes e bactérias, apesar da sua meia hora tomando banho, que justificasse que ele em sua mente tomasse um novo banho. Mas esse não é o caso de Jesus. Ele não tinha absolutamente nada do que se arrepender.
O autor de Hebreus registra, irmãos, a suprema superioridade do Messias, para inclusive falar com este mesmo povo a quem Mateus está escrevendo aqui. Hebreus capítulo 4, 14 e 15 nós lemos: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas se alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, olha o finalzinho, irmãos, porém sem pecado. Essas três palavras são fundamentais. Porém sem pecado. O apóstolo Paulo também escreveu sobre isso. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mesmo quanto às acusações fajutas, irmãos, que inventariam para condená-lo à cruz, dali a 3 anos, um simples ladrão comum sabia mais do que os religiosos, sabiam que eram forjadas essas acusações. Lá na cruz, Lucas 23, 41, o ladrão, o chamado bom ladrão, diz o seguinte: nós, ele e o outro ladrão, estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Olha só, mas este homem não cometeu nenhum mal. Isso nos faz crer que este ladrão aqui e acolá acompanhou o ministério de Jesus, pelo menos de longe. Ele não, com certeza, tinha como adivinhar que um dia ele se encontraria no mesmo monte, numa cruz, ao lado desse homem justo. Irmãos, a impecabilidade de Jesus tem sido inclusive alvo de debate. É a discussão teológica entre posse non peccare e non posse peccare. Tem nada a ver com o italiano, apesar do meu sotaque. Isso aí é latim. Significa o seguinte, irmãos, alguns creem que Jesus possuía o poder de não pecar, e outros argumentam que era para Jesus impossível pecar. Agostinho de Hipona é um dos nomes proeminentes por trás desse debate. Porém, o ponto aqui não é o debate. De qualquer forma, ambos os lados concordam. Jesus jamais pecou. Então, o que ele fazia às margens do Rio Jordão naquele dia? Porque percorreu todos esses quilômetros até ali. Primeiro, Jesus é o nosso representante. Tal como o sumo sacerdote do Antigo Testamento representava toda a nação no dia da expiação, no Yom Kippur, e como os homens, como Moisés, como Daniel, como Esdras, confessaram os pecados das nações, pecados dos quais eles nem participaram. Agora, Jesus, o Israel perfeito, o judeu perfeito, estava reconhecendo a necessidade da nação de se arrepender. Ele estava representando os seus súditos ali. A ideia é que se o Messias fez, e ainda mais se esse Messias fez isso, sem pecado, quanto mais necessidade temos nós de obedecer e fazer a mesma coisa. Devia ser essa a leitura de todos que ali estavam assistindo. Isso nos leva ao número 2, e mais importante, Jesus, o nosso exemplo. Muitas vezes, meus irmãos, podemos tirar exemplos de más ações das pessoas, de ações ruins das pessoas, e esperançosamente de suas mudanças, de suas transformações, seus arrependimentos. Poxa, fulano errou, mas se arrependeu e mudou. Boa coisa para a gente imitar. Porém, não preciso de um bandido arrependido para aprender a não roubar, ou do exemplo de um ex-mentiroso para aprender a não mentir. Jesus é o nosso exemplo supremo e nosso exemplo sempre positivo, sempre fazendo a coisa certa, a ponto dele fazer o certo até quando não precisava. E é como isso ele deixa claro no verso 15. Está cumprindo a justiça que ele mesmo era a fonte, e assim sendo o nosso exemplo. Diz o texto, para cumprir toda a justiça. É a resposta quase enigmática de Jesus aqui no nosso texto. Ele não poderia estar se referindo, irmãos, à justiça da lei mosaica, visto que a lei nada trata sobre batismo. Então a razão não era para trás, não era algo regressiva para o passado. Portanto, ela só podia ser algo daquele momento para adiante. Ou seja, Jesus e João, irmãos, estavam em sintonia, tratando do futuro do reino de Deus que estava sendo proclamado como próximo àquelas pessoas ali. As multidões já podiam começar a aprender sobre uma justiça que vem pela fé no Messias, a parte da lei. Logo, ela chegaria ao seu fim, é claro, ao seu propósito final na morte de Cristo, o Rei,
estava ali então demonstrando que ele seria a fonte da própria justiça. Os que estavam sendo batizados por João, mediante arrependimento, receberiam um Messias que se identificava com eles, apesar de não ser como eles. Ele se identificaria com os pecadores, aos quais ele iria presentear, imputar a sua própria justiça. E meus irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui, uma pausa. Nenhuma outra religião na face da terra tem isso aqui. Os deuses, obviamente, são falsos, não existe Zeus, não existe Krishna, não existe absolutamente nada disso. São invenções das mentes idólatras dos homens. Mas ainda assim, se eles existissem, eles estariam numa categoria lá da quinta divisão. Sabe como é que é? Nós estamos aqui no Brasileirão com um concorrente, Cristo. Lá na série D estão esses outros. Porque eles não se identificam com seus adoradores. Eles não têm compaixão dos seus adoradores. Eles não tomam o lugar dos seus adoradores. Eles têm que ser apaziguados. Eles têm que ser adulados. Eles têm que ser colocados num pedestal longe deles. Nosso Deus é tremendo, é exaltado, mas o nosso Deus nasceu em um coxo, junto conosco. Igualzinho eu e você. Por mais feio que você seja hoje, você já foi um lindo bebê, na opinião especialmente da sua mãe. Tinha cara de joelho, mas era lindo. Jesus já teve cara de joelho. Parou para pensar nisso? Cheio de placenta. Chorava quando tinha fome. Chorava quando tinha cólica. Naquele tempo não era porque tinha dado refrigerante para a mãe beber, porque não tinha refrigerante, mas com certeza a criança tinha cólica. As coisas mais básicas, irmãos, da nossa vida, as coisas mais ordinárias, ou seja, comuns na nossa vida, na nossa existência, tudo ele participou. O adolescente Jesus com a primeira espinha, ou o que quer que seja que tenha sido a sua experiência traumática ou não, marcante ou não durante a sua vida, tudo ele compartilhou, com exceção do que o autor de Hebreus falou, porém sem pecado. Os que estavam ali sendo batizados então, mediante o arrependimento, estavam sendo lembrados de um Messias que era como eles. Não esse guerreiro exaltado e invencível, a supra-humano, mas alguém que nem atraente era. Lembra do que Isaías escreve? Alguém como eles, alguém comum. Além de tudo isso, vale lembrar o simbolismo precioso de conversão que temos no batismo. Isto é, quando somos submergidos na água, como a palavra baptizo realmente significa. Como é que nós explicamos, irmãos, o batismo geralmente? Nós morremos para a velha vida, para o mundo, para o pecado e ressuscitamos com Cristo. Nós estamos naquela data do seu batismo, 31 de dezembro no meu caso, testemunhando algo que aconteceu algumas semanas, meses ou anos na nossa vida. No meu caso, perto de 2 anos antes. Nós estamos testemunhando para todos que essa morte e ressurreição já é nossa. Nós já participamos disso. E é porque Jesus se identificou com a nossa morte, o nosso pecado, que nós agora podemos nos identificar com Ele em uma nova vida. Por isso ele passa pelo batismo. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 6. Presta atenção. Que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Porque fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vê, meus irmãos, o que um banho em uma, vamos supor, tarde no Rio Jordão tem de profundidade para nos ensinar um simples exemplo de Cristo? Que exemplo tremendo e poderoso, irmãos, nós temos no nosso Messias, em Jesus. Ele está nos dizendo, eu entendo a sua luta contra o pecado ao ponto de saber que você não precisa então perder. Você precisa apenas se revestir de mim, da minha justiça e parar de viver e tentar sozinho
passar por tudo isso. Ou, como Paulo sintetizou, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Tudo isso, um simples símbolo em um rio, que não é lá muito bonito, lá no Oriente Médio. Então, tendo ouvido a explicação, que obviamente Jesus foi muito mais curta do que a minha hoje, tendo ouvido a explicação, João concorda e o batiza. O verso 16, irmãos, nos traz uma segunda parte da nossa história, ainda mais espetacular do que tudo que aconteceu até agora. O que ocorre é de profunda importância, pois é, vamos chamar assim, irmãos, o selo de aprovação, o selo de autenticação de Deus pelo seu Messias. Precisamos lembrar, meus irmãos, que Mateus tem buscado provar que Jesus não é apenas o Messias esperado, mas que ele é o Messias divino esperado. Provar que ele era o Messias não era tão difícil assim se colocasse algumas características e linkasse, conectasse com alguma coisa do Antigo Testamento. Na verdade, a ansiedade, irmãos, da sociedade judaica daquele tempo por um Messias era tão grande que, não sei se você sabe disso, Jesus não era o único concorrente. Havia vários concorrentes a Messias. De vez em quando um era morto por Roma. Qual a diferença? Não ressuscitava. De vez em quando alguém não sei lá, porque alguém colocaria a sua própria cabeça a prêmio, né? Mas o doido fazia isso. Se vangloriava de ser o Messias, o libertador. E às vezes muitos iam atrás deles, muitos, vamos chamar assim, libertadores, revolucionários. E vez após vez eles eram abafados pelo império e não conseguiam nada. Esse aqui é diferente, então Mateus está comprometido a mostrar, como eu disse, que ele não era apenas o Messias esperado, mas o Messias divino esperado. Muito mais do que meramente um homem. Então, depois de sair da água, sair de dentro da água onde ele foi imerso, as outras duas benditas pessoas da Trindade se fazem presentes. Primeiro, o Espírito Santo, em forma de uma pomba. No Antigo Testamento, meus irmãos, a unção de reis, especialmente, mas até de outros, era feita com azeite ou óleo, tanto faz. E a conexão entre essa unção do óleo e o Espírito Santo está presente, por exemplo, tanto na unção de Saul como na de Davi. E imediatamente, após serem ungidos rei, o Espírito do Senhor veio, o Espírito do Senhor veio sobre eles. Aqui, meus irmãos, mesmo sem, é claro, a presença do azeite ou do óleo, o Messias está sendo ungido pela presença do Espírito Santo. Aliás, meus irmãos, vale lembrar que a própria palavra Messias significa o quê? Ungido. Então, o ungido está sendo ungido oficialmente pelo Pai, aqui pelo Espírito Santo. Agora, veja bem, importante aí antes que você acenda a fogueira. Isso não significa, nesse texto aqui, de maneira nenhuma, significa que Jesus não tinha o Espírito Santo antes. Isso aqui não é uma experiência pentecostal na vida de Jesus. Ele não está sendo batizado do Espírito Santo, antes ele não tinha, agora ele vai ter, e etc, etc. Não. Agora o que ele está fazendo, meus irmãos, é sendo certificado pelo Senhor, o Senhor Deus de Israel, como publicamente e oficialmente apontado para o ofício messiânico. Esse está acontecendo aqui. Durante toda a sua vida, meus irmãos, Jesus realizou como homem feitos por meio do poder do Espírito Santo. Eu explico, meus irmãos. Nosso Senhor não era Deus, Ele é Deus, certo? Mas Ele também veio e continua sendo hoje homem. Deus de Deus, homem de homem, como diz a antiga confissão de fé. O ponto aqui, meus irmãos, é que Ele precisava realizar o que Ele realizou como um homem cheio do Espírito Santo, para de novo ser o nosso exemplo. É por isso que ele dizia que nós podemos fazer as obras que ele fez, obviamente dentro do limite da nossa humanidade, porque podemos fazer pelo poder do Espírito Santo, o mesminho que está aqui. Então até nisso ele se tornou o nosso exemplo, para que em tudo que vamos realizar,
Presta atenção, irmãos. Quer seja algo ministerial, quer seja algo igrejal, eu sei que é eclesiástico, estou só dando uma ênfase aqui. Ou seja algo profissional, tudo possamos fazer, irmãos, no poder, na sabedoria, no discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder para o seu momento de evangelismo. Depois você desliga o superpoder e você coloca na prateleira, aí você vai viver a sua vida. Não faça isso. Quer seja dando uma aula, ou atendendo um paciente, ou levantando a parede de tijolos. Tudo o que nós fazemos pode ser feito debaixo, e deve ser feito debaixo do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Tudo. Não é, Senhor? Como estava orando ali. Me abençoa, me ajuda nessa mensagem agora com o teu Espírito Santo. Aí acaba a mensagem, graça e paz, vamos para casa, aí eu desligo. E aí entro no modo humano. Coitado de nós, irmãos, quando nós pensamos assim. Fazemos tudo no poder do Espírito Santo. Mas não acaba aí, o Espírito não estava lá sozinho. Temos o Filho, temos o Espírito. No verso 17, a voz do Senhor Deus, o Pai, é ouvida. O Messias era filho de Yahweh. Isto é, presta atenção, irmãos, você precisa entender isso. Que nós temos aqui as margens do Jordão, não é um bando de baiano, carioca e gaúcho, não. Nem argentino, francês. São judeus, ok? São judeus, são o povo de Jeová, o povo de Yahweh, o povo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os antepassados dos que estavam aqui, e eles ouviram a mesma declaração. Este é o meu filho amado. A mesma declaração, irmão, seria ouvida tempos depois, no monte que ficaria conhecido como o Monte da Transfiguração. Naquela ocasião, apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ouviram de novo o Senhor declarar: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Lá naquela ocasião, o Senhor ainda completa: ouçam-no. Lá no Monte das Configurações. Aqui às margens do Rio Jordão, dezenas, se não talvez centenas de pessoas ouviram aquela voz vindo das nuvens. Pai, Filho e Espírito Santo presentes no mesmo evento. Só um parentezinho aqui. Como as criaturas conseguem ainda serem confusas ao ponto de não entender a Trindade? Como é que alguns criaram heresias ao longo do tempo, como por exemplo, em que no Antigo Testamento era o Pai que se transforma no Filho, é o Deus Transformers. E aí quando Jesus morre e ressuscita, ele se transforma no Espírito Santo. É Deus que tem uma crise de identidade, ele é tripolar. Quando você vê num texto, um texto é o suficiente para rechaçar tal heresia. E meus irmãos tiveram que fazer concílio para confrontar os que ensinavam assim, além de outras muitas que infelizmente surgiram. Mas esse é o nosso texto, irmãos, texto simples, texto pequeno. Então o Messias proclamado por João Batista é pelo seu exemplo aqui demonstrado pelo Pai, verbalmente, publicamente aprovado. Quais são as 3 coisas, meus irmãos, que Jesus, o Messias, nos ensina aqui? Em primeiro lugar, o Messias proclamado nos move pelo exemplo da obediência. O Messias proclamado nos move pelo exemplo da obediência. Nós temos falado, meus irmãos, do exemplo da obediência dos pais, José e Maria, várias vezes. Me pode parecer óbvio, mas Jesus é um exemplo também de obediência e, obviamente, um exemplo muito maior. Ao falar da encarnação, por exemplo, Paulo inclui a frase tão conhecida: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, nós não temos ideia exatamente como o plano da redenção foi formado. A Trindade se reuniu, isso é algo que surgiu da mente do Pai, da mente do Filho, da mente do Espírito. Não temos a mínima ideia do que aconteceu. Alguns inventaram ao longo da história, ao longo da história com H, histórias com E, mirabolantes. Até Satanás deram a autoria disso daqui. Claro que isso é mentira. Mas o ponto principal não é esse. O ponto principal, meus irmãos, é ele ter vindo. Porque o Senhor já sabia de antemão absolutamente tudo o que lhe esperava. A cusparada diante do Sinédrio não foi surpresa. O tapa não foi surpresa.
A maneira como ele foi flagelado nas suas costas, especialmente pelo, literalmente o chicote chamava-se flagellum, não foi surpresa. A cruz não foi surpresa. Eis a razão pela qual no Getsemane ele sofre em angústia, não pelo sofrimento físico, mas porque sabia o que não era surpresa também, que ele levaria o meu e o seu pecado ali na cruz. Então a obediência, meus irmãos, dele é clara, porém a obediência não é um conceito difícil. Deixa eu colocar numa frase simples. Ouço uma ordem, nos submeto à pessoa que a deu e executo aquela ordem. Seu Xavier chegava dizendo, meu filho, vai ajudar sua mãe. Qual é a ordem? Vai ajudar. Quem deu? Seu Xavier. E aí eu vou fazer o quê? Executar a ordem. Obediência não é difícil. Não precisa exatamente... Dá para explicar melhor? Eu não entendi aí. Faz um PowerPoint. Não. Vocês já repararam que tem 2 livros na Bíblia que são bem assim? Alguém sabe quais são ou não? Tiago e... Repetir. Provérbios. Muito bem, meu irmão. Sem dica nenhuma. Né? Tiagão, meus amigos, é só pedalada, só pesado no peito. É tal coisa, vai fazer tal coisa. Pá, e pá. Provérbios, então. Nós estamos vendo isso hoje, na nossa BD todos os dias. E o Jesus, meus irmãos, ele não complica. Ele é um exemplo de obediência, porque, inclusive, assim deve ser para nós também, ele não faz só exteriormente. O coração dele é submisso àquele que deu a ordem e ele a executa. Então, meus irmãos, o que isso tem a ver conosco? Simples. Quais são as ordens às quais eu não tenho me submetido ao Senhor e não tenho simplesmente executado? Nós somos muito acostumados, irmãos, com os pecados escandalosos. Senhor, muito obrigado. Essa semana eu não adulterei, não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Que bênção que eu sou. Mas eu também não evangelizei. Oração, até na hora do almoço. E leitura bíblica, tenho quase certeza que teve essa semana. Eu não posso exatamente precisar qual foi o dia. Aí nós vamos dando-nos o passe, né? Porque eu não distratei ninguém, fui educado. Pessoal, eu conheço um monte de ateu extremamente educado. Teve um bom pai, né? Que educou um ser humano, não é um animal. Que mérito eu tenho nisso aí? Absolutamente nenhum. Bem, não tenho mérito em coisa alguma, mas o ponto é que muitas vezes a nossa obediência ela está sendo naquilo que me convém. Quer um exemplo? Jonas, beleza? Beleza. O que você quer, Senhor? Qualquer coisa. Sou teu profeta, estamos aqui, ó. Vai com a cidade de Nínive e profetiza contra ela. Tem alguma outra Nínive? Porque de repente nós não podemos estar falando dessa daí. Tem alguma outra Nínive lá do sul, em outro país? Não é a da Síria, né? Povo cruel, cruel. Você se rendia, ainda assim ele matava. E não matava fácil não, ele espetava as pessoas de baixo para cima, em estacas, na frente das cidades, para avisar os outros que os assírios estiveram ali. Gente da melhor estirpe. Ótima pessoas. E aí Jonas, meus irmãos, diz, praticamente qualquer coisa eu faço, menos isso aí, então vou embora. Vou tentar fugir. Você lembra que ele fala no barco para os pescadores? Ou as pessoas do barco, pelo menos? Eu sou o servo do Senhor que fez os céus e a terra. Eu estou fugindo da presença dele. Isso é meio ridículo um negócio desse. O problema de Jonas não era teológico. Ele tinha uma ótima teologia, estava tudo aqui. Quem era o Senhor, quem ele dominava e tudo mais. O problema era, qual é o nosso primeiro ponto, irmãos? Obediência. Então, meu irmão, minha irmã, qual é a área da sua vida que esta semana, que já começou, diga-se passagem, hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, né? Que bênção. Você precisa tomar uma decisão antes de sair por aquela porta, e aquela porta de seus poderes mágicos, fazerem você se preocupar com a sua conta, com o seu compromisso, com o pneu furado, com o que você vai fazer amanhã, o que importa. Menos com aquilo que você tem que decidir agora. Quer uma dica? Pega o seu boletim e anota. Quer ficar pior?
Manda uma mensagem no WhatsApp para um amigo, diz, me cobra que essa semana você resolver esse problema de desobediência. Duvido. Sério, meus irmãos, eu fiquei pensando essa semana que eu preciso não apenas passar uma vassoura, sabe? Passa a vassoura, passa aquele pano, assim. De vez em quando eu peço para meus filhos passar um pano porque os cachorros fizeram xixi e tal. Aí eu vou olhar o resultado, tá mais lambuzado do que o xixi que estava antes. A tarefa foi feita, mas sabe, botaram tanta água sanitária, esqueceram de molhar o pano, que aí quando passa aquela coisa, a mistura de xixi com água sanitária, sabe como é que é, né? Tem que pedir e faz de novo, porque ficou pior. Bem, fora a vez de que eles jogaram a maçã de roupa pensando que era desinfetante quando eles eram pequenos, então ficou cheiroso, não ficou limpo. Então, às vezes eu quero fazer a tarefa que eu acho que tenho que fazer do meu jeito. E o que me marca mesmo na vida de Jesus, que não fazia nada do seu jeito. Fazia ipsiliteris tudo que o Pai queria que ele fizesse. E aí, você teve coragem de colocar aí no seu boletim? Essa semana eu preciso mudar essa área de obediência na minha vida. Eu estou brincando de ser crente em relação à palavra, eu estou brincando de ser crente em relação ao evangelismo, eu estou brincando de ser crente em relação à oração, eu estou brincando de ser crente em relação ao perdão, eu estou brincando, e aí você coloca. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que o povo de Deus é criativo, é na nossa diversidade de desobediência. Cada um de nós, infelizmente, testa o coração do nosso Pai de uma forma diferente. Jesus não era assim. Número 2, o Messias proclamado nos move pelo exemplo da humildade. Além, no texto acima, irmãos, que Paulo já menciona em Filipenses 2, que humilhou-se a si mesmo, temos o próprio Jesus falando sobre a sua humildade. No famoso texto de Mateus, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Nós achamos, irmãos, é porque o dicionário nos atrapalha nisso, que humildade é sinônimo de pobreza. Então foi naquela casa humilde, de pau a pique, a gente confunde isso aí. Mas esse é simplesmente um conceito socioeconômico, não tem nada a ver com o que estamos tratando aqui. Alguns acham também que humildade, gente, é pensar pouco sobre si mesmo, inclusive pensar mais dos outros. Mas esse é um conceito, irmãos, muito bom para relacionamentos. Também não é o que está aqui nesse texto. E não é o que Jesus nos transmite sobre humildade. A humildade de Jesus nos trata de algo maior. No texto de Mateus 11, as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas porque arrogantemente, soberbamente, altivamente, têm buscado resolver e viver suas vidas por conta própria. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu consigo, está comigo. E o descanso de Deus, meus irmãos, que Ele promete, e que Ele experimentava, obviamente, vem somente para aqueles que tomam sobre si o jugo de Cristo e o imitam. Que jugo é esse, meus irmãos? Porque o nosso jugo e fardo são pesados, porque são levados na força do nosso braço, na força da nossa ansiedade, na força da nossa independência. Então presta atenção, meus irmãos, Jesus não está dizendo, vem que eu vou tirar os seus problemas, não. Vem, que eu vou lhe ensinar um jeito dos seus problemas não lhe esmagarem, não serem demais para você. Jesus nos dá, meus irmãos, o exemplo de humildade, porque Ele viveu os seus 30 e tantos anos na completa dependência, na completa confiança no plano e no propósito que o Senhor Deus havia determinado para a sua vida. A obediência, ela não consegue ser executada se eu não tenho uma dose cavalar de humildade. Qual é a dose cavalar de humildade? Senhor, o Senhor sabe, eu não sei. O Senhor sabe mais do que eu. O Senhor sabe melhor do que eu. Eu me submeto àquilo que o Senhor está trazendo para a minha vida. E é claro, meus irmãos, que isso nem sempre é fácil. Eu já citei para vocês várias vezes o exemplo da irmã Johnny, que por volta dos seus 15 anos foi mergulhar com amigos em um lago perto de sua casa. Lago geralmente é um lugar que a água não é muito cristalina por causa do seu fundo e obviamente toda a vegetação ali. E ela não sabia que era raso, bateu a cabeça porque era muito, muito raso em uma pedra e seccionou a cervical.
tetraplégica desde essa idade há aproximadamente 58, 60 anos. Ela é assim. Então a história dela é fabulosa, irmãos, porque é claro, ela não saiu ali daquele lago para um leito, né, cantando hinos e dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu nunca mais vou mover minhas pernas, meus braços. Toda a sensação agradável de um abraço, de um afeto, acabou. Não, ela passou por momentos muito difíceis. Mas o que me impressiona, irmãos, o testemunho não só dela, mas de tantas pessoas na história da igreja, é como o seu destino, detalhe, meus irmãos, muitas vezes piores do que o meu, jamais foi encarado com murmuração, com reclamação, com rebeldia, mas humildemente disseram, é isso que Deus tem para mim. É isso que o Senhor tem para mim. E assim, meus irmãos, Ele se permite para nós ser essa pessoa humilde que cumpre tudo que aparece, ainda que seja o nosso próprio Deus em forma de homem. Obediência e humildade. Nosso terceiro ponto, meus irmãos, eu usei um termo, o Messias proclamado nos move pelo exemplo da espiritualidade, porque realmente não me veio à mente um outro, mas eu vou explicá-lo. Eu estou me referindo, é claro, da presença e da habitação do Espírito Santo. Essa espiritualidade que eu me refiro. Não estou me referindo à forma dele cultuar ou qualquer coisa assim. Tudo isso que ele conseguia, meus irmãos, a obediência e a humildade, existia porque ele vivia uma vida cheia do Espírito Santo. Deixa eu dar um pouquinho de contexto histórico para vocês, para eu começar aqui a falar sobre a alergia ao Espírito Santo. Conhece, não? Lá por volta da década de 50 para 60, começou-se um movimento de renovação na Convenção Batista Brasileira. E eu perguntei à minha avó, muitos e muitos anos atrás, como é que era o culto antigamente nas igrejas? Porque é exatamente o assunto que eu estava tratando com ela, como a gente tinha em algumas igrejas, eu costumo brincar assim, que a gente fica esperando o corpo entrar, porque parece um velório. Ordem, decência, reverência é uma coisa, mas o que a gente vê em alguns lugares é dizer, alguém morreu. Coloca aí aquele negócio para segurar aí, né? Traz a Shalom, a Ursula, o que quer que seja, e traz o corpo, porque o camarada que vibra na frente da televisão com seu time de futebol aqui parece que está contra gosto. A mulher que chora diante do seu galã na TV, aqui está... Enfim. Sabe o que minha avó respondeu, irmãos? Ela falou, não. Nós éramos muito mais entusiasmados, muito mais vibrantes do que você vê hoje em dia. Eu falei, ué, coisa interessante. Mas aí, como eu falei, na década de 50, 60, ou coisa assim, surgiu um movimento de renovação carismática, né? O pessoal começou a entender a obra do Espírito de uma maneira diferente, de uma maneira equivocada, ao meu ver, e dentro da Bíblia. E aí nós temos um racha na nossa denominação. As igrejas que se pentecostalizaram, saíram e formaram sua própria convenção. Por que eu estou falando sobre isso, meus irmãos? A partir daí, começou, é o efeito pêndulo, conhece? Uma vez que esse pessoal foi para cá, o que o resto da denominação fez? Que a gente quer ficar bem longe disso aí. Então, no meio do culto, como vocês fizeram agora há pouco no final de um dos cânticos maravilhosos, nós cantamos, alguém deu um glória a Deus, pessoal? Olha aí. Penteca. Está desviado. Não, foi assim uma coisa. Aí inaugurou-se o culto fúnebre. Porque não se pode glorificar a Deus, não pode louvar a Deus. Ordem e decência não é liturgia morta, monótona ou qualquer coisa desse tipo. Então, quando nós vamos, meus irmãos, para a vida de Jesus, é uma vida cheia do Espírito Santo. E uma das coisas mais intrigantes sobre nós é que nós lemos as histórias e biografias de homens de Deus e percebemos o quanto eles eram íntimos de Deus pela vida de oração e pela palavra, e nós ficamos admirados com isso. Mas aí, nós até queremos isso para nós, mas aí nós tentamos, meus irmãos, ter isso fazendo exatamente o oposto. Você está me acompanhando? Nós queremos os músculos espirituais, mas ninguém quer fazer supino na palavra. Acompanha a metáfora, por favor, não se perca e vá para a academia, não. Nós queremos os músculos espirituais, mas ninguém quer fazer o leg press da oração.
Ninguém quer correr as 10 milhas. Ninguém quer nadar as 15 piscinas. Escolha o seu esporte. Mas nós queremos os músculos espirituais. Nós queremos aquela vida de oração, com aqueles testemunhos e aquelas respostas. Só que sabe qual é o problema? A oração não existe. Ela não está lá. Nós tentamos fazer exatamente o oposto. Em Lucas 4:1, logo depois do batismo, olha o que a Escritura fala sobre este homem, o Messias. Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo, vírgula, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amados, nem mesmo o Filho de Deus ousou enfrentar as trevas lá no deserto sem a cobertura e o enchimento do Espírito Santo. Mas claro, eu e você conseguiremos. Só que não. De maneira alguma. E vai lembrar, meus irmãos, de novo, este é o Filho de Deus. Mas, ainda assim, aspas, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Novamente, Lucas capítulo 5. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de sua doença. Agora vai! Versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Eu já lhes contei a história, o dia que eu fui à casa de um diácono, irmão da nossa igreja, e naquele tempo, obviamente, não havia internet, você apenas aparecia de fato da casa das pessoas, né? E às vezes você não tinha nem telefone. E fui lá na casa dele, não lembro exatamente tratar que assunto, fui recebido para sua esposa, uma muito querida, e ela falou para os irmãos Jureci, poxa vida, agora ele não vai poder lhe receber. Eu cá comigo, né? Está doente, sei que é o dia de folga dele, o que aconteceu? Não, porque esse é o horário do dia que ele tira para eu ter um tempo de oração. Eu juro para você, meus irmãos, o homem impaciente, urgente, emergente, detergente, sei lá qual gente que for que você quiser usar, que está dentro de nós, e de mim também, teve por um nanosegundo a tentação. Não dá para ele parar um pouquinho para falar comigo? Irmão, quão arrogante, outro antes, né? Não, total com detergente. Quão arrogante você tem que ser para achar que você é mais importante que um tempo de oração? Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu viajava dizendo, pai, perdoa esse adolescente imbecil, porque ele não sabe o que faz. Mas é assim que a gente pensa. Tem aquela velha história do irmão que foi na casa do pastor, né? Aí bateu lá, o pastor parou um pouquinho para atender. Pois não, meu irmão. Pastor, eu queria falar que o senhor está ocupado. Não, meu irmão, agora eu estou no meu tempo de oração. Ah, já que o senhor não está fazendo nada? Se a história é verdadeira ou não, não sei, porque ela rola no meio evangélico há muito tempo. Mas nós temos essa ideia, meus irmãos, que a oração é fazer nada. Absolutamente nada. Mas era a oração e o tempo com o Senhor que enchia este homem constantemente do Espírito Santo. A nossa cabeça, meus irmãos, meio que explode quando nós lembramos que este é o Deus encarnado. Mas de alguma forma, irmãos, enigmática, misteriosa, ele é o homem que se enche do Espírito para ser o nosso exemplo. E é por isso que ele é aprovado pelo Pai. Ou seja, meus irmãos, não preciso dividir que você levante a mão, porque é uma pergunta ridícula, mas quem aqui não quer ser aprovado por Deus? Quem aqui não quer... Oh, rapaz, céu, que Deus falasse assim, esse é o meu filho, com F minúsculo, claro, em quem me agrado. Eu sei, meus irmãos, que eu tenho entristecido o coração de Deus em muitas formas e vezes, gêneros, números e graus. Mas a palavra nos mostra que apesar de que, é claro, nós nunca ouviremos essa frase no sentido que Jesus ouviu, ainda assim, ele é o nosso exemplo que pelo Pai é aprovado, ao qual nós temos que imitar. Quais são, portanto, amados, os desafios que esta semana você vai levar para si em obediência? E essa humildade, a obediência que ouve e executa, nessa humildade que depende do Senhor em qualquer área da sua vida e submete ao propósito que Ele tem para a sua vida, mesmo que não seja fácil de engolir, nem passando gourmet. E ainda assim, são fruto de uma vida íntima com o Espírito Santo. A propósito, você orar e dizer, Senhor, me enche do Teu Espírito, não é coisa
de carismático, renovado, pentecostal, não use o termo que você quiser. Isso é coisa de cristão. Nós temos um batismo, inúmeros enchimentos. Este é o ensino bíblico. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados quando nos convertemos. Naquele exato segundo, ou nanosegundo, se você preferir. Mas ao longo da sua caminhada cristã, meu irmão, não ouse fazer as coisas na força do braço. Quer seja lavar uma louça, fechar um negócio ou pregar uma exposição, faça na espiritualidade que Jesus fez no poder do Espírito Santo. Amém. Deus querido, é literalmente desnecessário falar que Jesus é o exemplo supremo, mas ao mesmo tempo é necessário que nós precisamos ser lembrados disso. Não sair desinvestados para o nosso dia, desinvestados para o trabalho, para a escola, mas lembrar de clamar pelo poder do Senhor para aquele dia, clamar pela instrução do Senhor para a obediência, clamar ao Senhor pela capacidade de nos submetermos e obedecermos ao que quer que o Senhor esteja nos ordenando. Obrigado, Deus, mais uma vez, pelo exemplo que o nosso Senhor é nesta e em tantas outras áreas para nós. Dá-nos uma semana abençoada à luz desta palavra, é o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.